Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar aqui Apocalipse 17 e eu quero fazer aqui uma introdução dizendo o seguinte: vamos falar da Grande Babilônia e eu vou destacar os 10 reis, que são os 10 chifres daquela besta de 7 cabeças. Porém, a conclusão que eu tenho é uma conclusão provisória em ambos. A Grande Babilônia é uma conclusão que já saiu da provisória, indo para a definitiva. Ainda estou quase já chegando ali na definitiva, mas ainda preciso meditar mais. Os 10 ex é bem provisória mesmo, são vários pontos que precisam ser ainda ajustados. Então pode ser que no futuro eu mudo alguma coisa. Então, assim, eu só estou dando luz naquilo que eu já tenho meditado para os irmãos. Isso vai ser bom porque talvez alguém já está meditando, pode acrescentar aí alguma coisa no comentário. E eu quero dizer também que o que eu vou falar aqui da Grande Babilônia, eu vou colocar textos, mas eu não vou conseguir colocar todos, porque a gente vai usar 3 profetas: Isaías, Jeremias e Ezequiel. E esses profetas são aqueles que vão falar da Grande Babilônia, vão falar dessa Babilônia, a destruição, o julgamento dela, que o próprio João vai escrever, nos dando a direção para ir para aquele profeta. Então isso é muito importante. E aí eu quero que você pegue a sua Bíblia e quando eu citar algum versículo aqui, não é que eu estou cortando o versículo, eu estou resumindo, mas eu quero que você leia o contexto. Às vezes você precisa ler 2 capítulos anteriores, 2 posteriores, para que você possa entender aquele versículo. Isso é importante. E aí eu vou fazer alguma soma aqui com os irmãos. Também eu quero que os irmãos entendam o seguinte: tá difícil, tá complicado. Reveja o vídeo e pegue a sua Bíblia e leia junto, porque a gente vai ler bastante texto aqui. Isso é importante. Eu vou dar só alguns pontos para que os irmãos façam conexões. Então, a princípio, esse vídeo aqui vai ser uma panorama geral do Apocalipse 17. Talvez tem pontos aqui que eu nem vou tocar, né? Os irmãos vão falar: você não falou sobre isso. Mas fique tranquilo que quando eu terminar o capítulo 22, eu vou voltar novamente, ver todos os vídeos que a gente fez de Apocalipse e vou começar ali a acrescentar e trazer mais detalhes em assuntos específicos. Amém? Então, Deus abençoe os seus estudos e vamos lá fazer a leitura do texto do Apocalipse 17. O capítulo 17 vai retratar aqui sobre assuntos que já foram falados no capítulo 13, no capítulo 16. Então eu tenho falado muito sobre isso, que é a análipse. Algum irmão me corrigiu falando que não é análipse, é prólipse, mas seria uma prólipse analéptica, mas eu não vou usar esse nome porque fica muito grande e também fica difícil de falar. Então, por que prólipse? Porque a gente está falando de escatologia, futuro. Então, mas a gente tem que fazer dentro desse futuro que nós estamos meditando, que não aconteceu ainda os eventos, algumas voltas. Então a gente vai, por exemplo, está falando sobre grande tribulação. No Apocalipse 13 fala da grande tribulação, mas no Apocalipse 17 também está falando da grande tribulação. São os mesmos eventos e esses eventos são mais detalhados no capítulo 17. Então por isso que eu vou continuar falando da análise. Eu deixei aí um quadro para os irmãos verem como que eu entendo provisoriamente esse ciclo. Então o capítulo 17 começa um novo ciclo que vai até o capítulo 19, e esse capítulo 17 ele vai relatar ali do capítulo 13, 14, vai falar do 16 também, que é as taças da ira de Deus. Então nós vamos agora pegar o texto aqui, fazer uma leitura de versículo por versículo. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo aí. Vamos estar estudando junto a palavra de Deus. Diz assim o versículo 1. Vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, quando nós pegamos aqui esses 2 versículos, só esses 2 versículos, nós vamos ter aqui vários pontos para falar, mas eu não vou conseguir entrar em todos. Porque aqui está falando de 2 textos em Jeremias, lá no capítulo 51, no versículo 7 e 13. E ali vai falar do julgamento da Babilônia. E por que é importante nós pegarmos Jeremias, Isaías e Ezequiel? Porque esses 3 profetas vai falar no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, em vários momentos. Você vai ter esses textos que João vai citar aqui, inspirado pelo Espírito Santo,
que é o mesmo que vai estar citado ali em Jeremias ou Ezequiel. E qual que é a diferença? Por que não foi para outros profetas? Esses três são os destaques. Porque nós temos que pegar a linha do tempo. Quando esses profetas profetizaram sobre os reis de Israel, os reis de Judá, você vai ter ali Isaías profetizando no tempo de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Aí você depois tem quem? Depois de Ezequias se levanta Manassés. Depois de Manassés você vai ter Amon. Depois de Amon, Josias, que foi um rei excelente. Joacás. Depois você tem Joaquim e Zedequias. Então essa é a linha de tempo dos reis ali de Judá, do reino do sul. E o que é interessante é que Isaías ele vai começar a profetizar bastante sobre a Babilônia também e as abominações de Jerusalém. E por que ele vai começar a profetizar isso daí? Porque quando você pega o rei Ezequias, você vê Uzias, Jotão, eles fizeram coisas que foram perante aos olhos do Senhor, coisas boas, mas Uzias no fim da vida ele se exaltou, teve ali o orgulho, aí ele caiu. Aí você vai ter quem? Jotão, que também fez coisas boas perante os olhos do Senhor. Acaz já não fez. Aí quando vem Ezequias, ele começa a fazer tudo diferente. Aquilo que o seu pai não fez, Ezequias vai fazer. É importante os irmãos estudarem Reis e Crônicas, porque ali você tem muitas coisas proféticas que vai estar ligado nos últimos dias. Então quando Ezequias ele adoece, ele vai pedir para Deus ali mais anos de vida e Deus dá essa graça. E nesse período que ele restabelece a saúde, pela graça de Deus, ele vai ter um filho chamado Manassés, que foi um rei terrível. Mas logo em seguida você vai ver que Ezequias faz algo terrível perante aos olhos do Senhor. Ele abre o seu palácio, toda a casa, mostra todos os tesouros para o filho do rei da Babilônia, que naquele tempo era Baladã, aí o filho dele era Merodach Baladã. Ele mostra todos esses tesouros, e olha o que vai dizer o Senhor a Ezequias, através do profeta. 2 Reis 20, versículo 12, diz assim: Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro e a especiaria, os óleos finos e os seus arsenais, tudo o que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem em sua casa, nem em todos os seus domínios que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha que interessante. Ezequias achou boa essa palavra do Senhor que ele tinha dito. Por quê? Porque Ezequias achou que o rei da Babilônia era amigo dele. Ou seja, estava sendo enganado por o rei da Babilônia, porque quando esses foram ver os tesouros, eles vão sondar aquilo que tem na casa de Ezequias. Ele está abrindo a porta para o inimigo. E é isso que acontece nos dias de hoje. A igreja, ela se mistura, o povo de Deus se mistura com coisas que são desta vida, desta terra. Por isso que aquela mulher é uma prostituta. Então, quando eu falo da Jerusalém atual, ela representa todo o povo de Deus que está em apostasia, os falsos profetas. Isso inclui também aqueles que se dizem cristãos e não são, que são falsos profetas. Então, a Jerusalém atual representa essa cidade, porque ela é escrava, como diz o apóstolo Paulo, ela representa Agar, é uma egípcia. Então, você vai ver que tudo isso daí está relacionado
com esse povo que está com amizade com a Babilônia, com os reis da terra. Isso não acontece nos nossos dias? Pessoas que fazem alianças escusas para ter fins aí de lucro, de poder, domínio. Isso acontece. Então Ezequias, ele fez isso achando que, aí por isso que não adianta você fazer coisas perante ao Senhor, coisas boas, coisas que o Senhor se agrada, se você não for simples como uma pomba e prudente como uma serpente, como Jesus disse, você vai ser enganado. Por isso que é importante os atalaias tocarem as trombetas, avisarem os perigos, né? E aí a gente faz isso com irmãos que são sinceros, que às vezes estão ali perdidos, e a gente está dando essas orientações, essas direções. É importante os líderes se posicionarem, né? Então Ezequias era um líder aqui que fala, não, boa essa palavra, né? Aí depois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então ele estava com essa expectativa de paz e segurança. E olha que interessante, Paulo não vai falar isso? Quando disseres a paz e segurança, virá o quê? Repentina destruição. Por quê? Porque hoje você vê muitos líderes, não digo todos, mas buscando essa paz e essa segurança através de alianças que nós vemos que está acontecendo bastante aí nos nossos dias. Você vê a aliança com a Jerusalém atual que nós temos hoje. Isso aí a gente vai falar depois mais para frente, como ela surge, o que eu penso disso. Essa Jerusalém atual você vai ver alianças com vários povos no mundo árabe e você vê que a geopolítica ela está muito ligada ali ao Oriente Médio. Então muitos cristãos apoiando isso. São pessoas que têm ali uma vida com Deus, mas muitas vezes eles estão apoiando justamente um governo já para se estabelecer um governo global. E o governo global não vai chegar de uma hora para outra e falar aqui agora vocês vão ser perseguidos. É aos poucos. Assim como acontece com Ezequias, aqui que eu acho interessante, ele abriu aqui o palácio, a Babilônia entrou, viu, mas ele não foi capturado. É aos poucos que vai sendo introduzido ali as coisas que vão tirando você da fé no Senhor e no seu Filho amado, a quem ele tem prazer, que é Cristo. É aos poucos. Porque logo em seguida, Isaías profetizou isso, você vai ter dois profetas que vão falar contra, que é Ezequiel e também Jeremias. Ezequiel, ele vai falar a respeito ali, muito mais detalhado dessa infidelidade de Jerusalém, que aponta para todos os infiéis que são o povo de Deus. Isso inclui também a igreja, porque a igreja, tem uma igreja ali, a igreja de Tiatira, que Deus vai dizer assim, ó, você, se não se arrepender das suas prostituições, eu vou colocar vocês em grande tribulação, porque vocês estão conhecendo a profundeza de Satanás, a igreja de Tiatira. Então isso inclui a igreja de Tiatira. Mas elas estão representadas em uma cidade, a Jerusalém atual, que é escrava, que é da terra. A igreja, ela está ligada com a Jerusalém celeste. Isso é importante deixar frisado. Então, todo povo tem uma cidade que o representa. Isso é muito claro quando você vai ler os profetas. Ezequiel ele vai fazer um contraste e Isaías também melhor. Então, aí Ezequiel ele vai profetizar no tempo em que Israel já tinha, Jerusalém, né, o Reino do Sul já tinha sido levado cativeiro a alguns exilados no tempo de Joaquim. Joaquim, ele foi preso pelo rei da Babilônia, que já seria Nabucodonosor, mas ainda não tinha sido destruído o templo de Jerusalém. Levou alguns ali ferreiros, pessoas para trabalhar no reino da Babilônia, Nabucodonosor, e Nabucodonosor que colocou como rei em Jerusalém Zedequias. Então, Ezequiel profetizou ali no tempo de Joaquim e de Joaquim. Esses dois reis foram reis que teve um tempo curto. Joaquim foi ali, vamos dizer assim, lutou contra um rei do Egito, aí depois ele morreu, aí entrou Joaquim, aí Joaquim já fez uma aliança, se entregou ali para o rei da Babilônia. Então, no tempo de Ezequiel ali, que é quase próximo de Jeremias, Ezequiel e Jeremias, você vê que Ezequiel ele foi exilado primeiro, foi uma parte exilado, mas ainda não tinha sido destruído o templo. Lembra que em Ezequias já tinha começado uma aliança ali com Babilônia, mas ainda era uma aliança de leves, vamos dizer assim, era light, né? Agora você vai ter
já em Ezequiel, você vai ter esse profeta já sendo exilado. Ezequiel também foi exilado, e ele vai profetizar contra a infidelidade de Jerusalém. E olha que interessante, mesmo o povo sendo subjugado por Nabucodonosor, o povo ainda estava em idolatria. O povo cometia idolatria ao ponto de levantar ídolos, lançarem os seus filhos a, a Moloque, ao fogo. Olha a idolatria tremenda que Jerusalém estava cometendo. A prostituição, a infidelidade. Mesmo com um rei da Babilônia, Nabucodonosor, subjugando elas. Elas estavam sob o jugo da Babilônia, e aí ainda assim eles fazendo aliança com o rei da Babilônia. Isso acontece também nos tempos de Jeremias. Então, eles não se arrependiam, mesmo vendo as desgraças sobre o seu povo. Eles estavam sendo presos por um rei, que era o rei da Babilônia. Isso acontece nos tempos de Jesus também. Se você vê a elite, quando eu falo, não é o povo judeu, mas os da sinagoga, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles faziam ali união, né? Tinham uma união com o Império Romano. Eles não queriam sair do poder. Para eles não importava se estava sendo subjugado pelo Império Romano, se estava cobrando muito imposto. Então ele fazia essas alianças para se manter no poder. Então, quando eu falo de uma Jerusalém atual, eu não estou me referindo a judeus messiânicos que creem em Cristo, ao povo. Eu estou me referindo que essa Jerusalém atual ela é representada por uma elite de falsos profetas, sinagogas de Satanás, pessoas que você vê que tem uma linhagem de sangue judeu. Por exemplo, você vê Karl Marx, uma família judaica, e esse é considerado o pai do comunismo, e essa ideologia matou milhares de cristãos e mata até hoje muitas pessoas que não aceitam essa ideologia materialista, ateísta, centralizada no Estado. Então tudo isso você vai vendo que vai se formando esse império do anticristo. Você tem outras famílias aí que são famílias dinásticas do campo financeiro, que eles alcançaram um patamar tão alto no mundo financeiro que para eles o dinheiro já não importa mais. Você pega aí essa elite global que a gente fala aqui, a família Rothschild, é uma família de origem descendente de judeus, de origem de carne e sangue. Você tem aí também muitos banqueiros judeus, e quando eu falo isso daí, não é para criar esse estereótipo que todo judeu é ganancioso, avarento. Não, nada disso. Mas essa elite, aí você pega a família Rockefeller, Rothschild, que nós vamos falar isso mais para frente, eles fazem o quê? Eles criam tensões dialéticas, como por exemplo, quando você vai estudar quem financiou o comunismo, quem estava financiando, quem financiou o nazismo, você vai rastreando, porque através do financiamento, do dinheiro, você consegue rastrear. Porque quem investe dinheiro em alguma coisa é sinal que ele está querendo que aquele projeto alavanque. Então, quando você pega essas grandes corporações, essas grandes famílias, eles investem muito em ONGs de aborto, LGBT, você pode perceber que eles estão financiando uma ideia. E a ideia sempre é destruir valores que foram construídos há milênios, que é os valores cristãos. Então, eles não conseguem vencer pelo dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles procuram criar essa tensão dialética. O que é essa tensão? Você tem uma tese, uma antitese, até sair uma síntese. É aquela eterna briga. Então, é esses que, ao mesmo tempo que financia regimes, né, ideologias, que é contra os cristãos e os judeus, né, que eu falo judeus, os seus próprios patrícios, como a questão do nazismo, e ao mesmo tempo eles oferecem ali um subterfúgio, um refúgio. Então, até a criação do Estado de Israel hoje, atual, eu tenho algumas desconfianças. Então, eu não vou falar isso aqui agora. Quem foi que deu esse status foi a ONU. A ONU, o terreno da ONU foi doado por um membro da família Rockefeller. Então, tudo isso daí eu acho que a gente tem que analisar ponto a ponto e não criar também ali coisas assim fantasiosas. A gente tem que ser objetivo e correr atrás ali das informações desses grupos que estão se reunindo aí, Bilderberg, Comissão Trilateral. Você tem vários grupos aí que estão se organizando e falando aí bastante coisa em relação hoje a uma nova ordem mundial, uma nova ordem econômica. Então, tudo isso que eu digo, finalizando aqui essa parte, não criar essa coisa, os judeus são maus. Não, você tem judeus
que messiânicos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, são judeus que entenderam a realidade das coisas, entenderam que a mensagem é Cristo. Cristo, ele não tem essa dialética, essa dicotomia, ele une no amor. Para ele não existe mais essa barreira étnica de cor, de raça. Para eles, para Cristo, tudo ali é movido pela graça e pelo amor. Então a parede de inimizade que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 2 foi quebrada. Então os judeus, os gentios, as nações, todos estão unidos no corpo de Cristo. Então quando nós nos gloriamos e falamos de Cristo, não estamos gloriando, a igreja é melhor que... Não, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, como o apóstolo Paulo disse. Então, ele é o cabeça da igreja. Então, o que nós queremos é que esses judeus, todas as nações, façam parte desse corpo. E para fazer parte desse corpo, é necessário arrepender-vos dos vossos pecados, como o Pedro disse. Aquela pregação em Atos, tinha várias pessoas de várias nações, tinha judeus... E as pessoas perguntam: o que faremos, irmãos? Arrependei-vos dos vossos pecados para que vocês recebam refrigério. Reconheça o Messias. Então essa é a mensagem. Então esses que reconhecem o Messias estão na Nova Jerusalém. E aqueles que, os apóstolos, os falsos profetas, sinagoga de Satanás, esses fazem parte da Jerusalém atual, essa grande meretriz que tem um marido, que é quem? Essa confusão, Babilônia, confusão de vários reis, por isso que ela tem o nome na testa, o mistério, Babilônia, essa palavra Babel é confusão. Então agora nós vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 50, alguns versículos de 51, que é o texto que foi citado ali por João em Apocalipse 17. Aí as pessoas podem dizer assim: mas espera aí, Jeremias já se cumpriu quando o povo retornou dos anos 70, dos anos 70 não, no ano 70, que era depois de 70 anos, eles iam voltar para sua terra, para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Isso aconteceu com Esdras, Neemias, Zorobabel, você tem Zacarias, esses profetas profetizaram ali já no tempo da reconstrução do templo. Porém, lembra quando Daniel estava tendo a visão ali, no Daniel 9, dos 70 anos, ele lembrou que diz o profeta Jeremias que o povo ia voltar, e aí ele recebe a profecia das 70 semanas. Então, aí que eu acho interessante que nós temos que analisar. Essa profecia ela já teve o cumprimento parcial ali, na volta, do retorno para Jerusalém, na reconstrução do segundo templo, mas ela, novamente, ela é uma profecia que ela é lançada para o futuro, porque o Apocalipse ele foi escrito nos anos 90, mais ou menos. Alguns querem colocar antes dos anos 70 para alinhar com o preterismo, porque nos anos 70 teve a destruição do templo, né? As pessoas querem colocar o Apocalipse escrito antes, mas pela história e por muitos testemunhos, como por exemplo Ireneu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João, ele vai falar que é por volta dos anos 90, mais ou menos, que foi escrito o Apocalipse. Então, se foi escrito nos anos 90, e João ele dá essa direção para a gente, para o profeta Jeremias, analisar a profecia, é que isso vai voltar no futuro, para se cumprir plenamente. Então isso é muito importante. É por isso que nós temos que analisar as profecias que foram colocadas no livro de Apocalipse, que vai para os profetas, que foi apontada ali, por exemplo, em Zacarias, em Jeremias e Isaías, com um olhar no contexto futuro, que está relacionado com a grande tribulação e com essa formação do que está acontecendo agora nos nossos dias, aplicando a geopolítica atual. Isso é importantíssimo. Então, nós vamos agora para Jeremias, no capítulo 50, versículo 1, vai dizer o seguinte: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir arvorar estandartes, proclamai, não encobrais. Dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach. Bel é Senhor e Merodach é vossa rebelião, né? Olha que interessante, esses dois deuses da Babilônia está muito ligado com a Jerusalém, né? Ali que estava em rebeldia, adorando falsos deuses, se prostituindo com esses ídolos, né? Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Lembra do norte? Sempre vai falar rei do norte em Daniel 11, vai vir contra o rei do sul. E aqui vai falar dessa cidade que vai ser desolada. O que acontece em Apocalipse 17? Aquela meretriz que tem um nome na testa,
Babilônia, o mistério, ela vai ser destruída pelos próprios reis que ela estava se prostituindo. Então, o que acontece aqui? Por isso que a Babilônia, ela aponta para essa meretriz, essa Jerusalém atual. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus, perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias ele vai falar da nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel, e essa nova aliança une judeus e gentios. E olha que vai dizer aqui, os filhos de Israel e os filhos de Judá vão falar assim, vão voltar-se para o Senhor, e ele vai falar que unamos-nos no Senhor é uma aliança eterna. Quem faz essa aliança eterna? É Cristo. Então não existe mais barreira entre judeus e gentios. Cristo é tudo em todos. É Ele que faz essa união, sem essa divisão dialética, sem tudo isso que tem acontecido nos nossos dias. Você vê que tem hoje doutrinas cristãs, como o dispensacionalismo, que cria uma dialética. Israel é uma coisa, judeu igreja é outra. E fica uma tensão. Querendo ou não, ainda que as pessoas falam que não tem nada a ver, eu sei que muitos fazem isso na sinceridade, mas isso cria uma divisão de povos. Deus tem dois povos, e não é assim que nós olhamos na Escritura quando nós vemos. Aí é importante estudar as duas casas, fixados os olhos em um propósito, o corpo de Cristo. As duas casas te levam para o corpo de Cristo. O grande mistério, aquele mistério que em Efésios 2 e 3 vai falar assim, que me refiro ao mistério, e ele vai falar assim que grande é esse mistério, ele vai falar do corpo de Cristo, ele vai falar do grande esse mistério relacionado ao marido e à mulher, que é Cristo e a igreja se unindo em uma só carne. Então tudo isso está relacionado, sempre voltando à palavra de Deus para as pessoas, que eles têm que entender que só existe um povo. E esse povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, todo o anúncio do Apocalipse é para identificar esses dois povos. Por isso que você tem ali duas mulheres, né? Uma que é santa, que se uniu em casamento com o filho, e aí ela tem na testa o nome do pai e do filho, e a outra, que é a apóstata, que se uniu com a Babilônia, que é confusão. Quando fala de Babilônia, é confusão, que são os reis da terra. Muitos reis. Por isso que a profecia que você vai ver às vezes falando ali da Assíria. Ah, aqui está falando da grande Babilônia. Não, é porque é confusão. Então, está falando da grande meretriz, ela tem o nome da testa. Mistério, confusão. Então, aí você vai ter a profecia muitas vezes falando ali da Assíria, ligado com a Jerusalém atual, da Babilônia, ligado com a Jerusalém atual. Assim como você tem profecias do anticristo, como do Nimrod, você vai ver ali de Tiro, você vai ver também a respeito do rei da Síria. Então você vai ter várias profecias ali que vai falar de Gog, da terra de Magog, que é o anticristo sobre uma cidade. Então quando se fala dessa cidade, que a gente fala dessa mulher meretriz, prostituta, é o poder religioso. É o poder religioso que está relacionado com esses reis. Por isso que a religião ela está muito intrínseca na política. Isso não tem como se conectar. Isso é desde os tempos de Nimrod, da Torre de Babel. Ali você vê que sempre os líderes querem se considerar como deuses. E aí esses falsos profetas, sinagoga de Satanás, vão ajudar a levantar esse reino único, né? Esse reino mundial, esse governo mundial. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que estar alertando as pessoas. Né? Lógico, sempre com muita cautela, sem criar pânico nos corações, sempre trazendo a palavra de consolo, que se nós estamos em Cristo, pode cair o mundo, pode os montes se esbravejarem, como diz ali em Salmo 46, que é um salmo profético, vai falar assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Ainda que os montes se esbravejem, as águas rujam e perturbem, há um rio cuja as correntes alegram a cidade, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais seremos abalados. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Jamais. Pode o mundo cair, jamais seremos abalados, porque nós estamos em Cristo. Ele nos fortalece. Então, essa aliança eterna foi feita. E olha que interessante. Vai dizer assim,
Versículo 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores a fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Dos montes passaram aos outeiros e esqueceram-se do seu redil. Olha, os pastores que fizeram errar as ovelhas. Olha a importância de você identificar bons líderes. A Bíblia diz que temos que ter bispos. Bispos são supervisores na igreja. E esses supervisores estão ali servindo a Cristo também. As ovelhas não são dele, as ovelhas são de Cristo. Um bom bispo é aquele que diz as Escrituras que não tem domínio sobre as ovelhas. Hoje, você vê alguns líderes aí que eles têm domínio sobre as ovelhas. Não quer deixar a ovelha estudar, quando a ovelha questiona, fica bravo. Jamais pode acontecer isso com o líder. Você não tem domínio sobre o rebanho de Cristo. O rebanho é de Jesus. Você está ali para fazer com que aquelas vidas amadureçam e cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, sempre na igreja vai ter esses grupos. Os grupos dos maduros, os grupos dos aqueles que são fracos na fé, os imaturos. Você vai ter esses dois grupos. E os que são maduros e que têm o amor de Cristo, eles vão ter que levar essas pessoas à maturidade sem soberba, sem arrogância. Porque existe o grupo dos maduros que são arrogantes, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 14. Mas é importantíssimo nós sermos maduros e levarmos aquelas vidas ao amor de Jesus Cristo e à compreensão do que está acontecendo. Então, pastores errantes fazem com que as ovelhas se percam. E aí é cego guiando cego, os dois caem no barranco. Quando se fala de pastores, são de líderes, né? Então vamos continuar lendo o texto. Todos os que se acharam as devoraram. E os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Então os inimigos falam, não, nós não temos culpa. Isso é a mão de Deus, eles estão pecando, aí estão na idolatria, estão idolatrando o mamon, as riquezas, só pensam no materialismo, né? Então a gente não tem culpa. Eles são assim porque é a mão do Senhor, os inimigos dizendo. Eles são contra a morada da justiça, né? Por isso que no versículo 8, você vai ver esse versículo lá em Apocalipse 18 que nós vamos ler, né, posteriormente. Fugir do meio da Babilônia. Ou sai dela, povo meu, né? E sai da terra dos caldeus. E sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Esses bodes aqui diante do rebanho não é no sentido de rebeldia, mas é no sentido aqui de liderança. Sede como bodes que vão liderar o rebanho, ou seja, líderes segundo o coração de Deus. Líderes que não são maiores do que os seus irmãos, mas está ali com o intuito de fazer a vontade de Deus, independente se vão receber algo nessa terra, eles fazem porque o objetivo deles é agradar aquele que o alistou para essa batalha. E que no final de tudo nós podemos dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu espero a coroa que está proposta a mim, a qual o justo juiz nos dará naquele dia. Então é isso que é importante. Então a profecia de Jeremias 50, aqui está falando da Babilônia. E por que eu falo que isso está ligado com Jerusalém atual? Né? Ali nós vamos ler no versículo 3 e 7, de Jeremias 51, que foi citado ali por João, o seguinte no versículo 7. Eu não vou ler tudo, né? Depois os irmãos leiam. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Então, ou seja, essa Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Estava na mão do Senhor. Por isso aí João falou. Por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Porventura, sarará? Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai a cada um e vá um para a sua terra, porque o seu juízo chega até os céus e se eleva até as mais altas nuvens. Olha que interessante, queríamos curar a Babilônia, mas ela não sarou. Então, havia um desejo da parte de Deus de querer sarar a Babilônia, mas para sarar você tem que sair dela. Você não pode estar preso aos reis da terra, a esse mundo, o sistema político, né? Porque o mundo jaz do maligno. A igreja está inserida do mundo, a igreja não é apolítica, né? Já que o mundo é do maligno, deixa o mundo aí. Não, a gente é sal da terra, luz do mundo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos aqui
a gente não é apolítica, nós também não vamos nos meter na política para alcançar poderes, vamos dizer assim, entre os reis da terra e usar púlpito para fazer palanque de político, não. Eu discordo de pastores, bispos que estão na política, eu não concordo. Para mim, aquele que abraçou a causa do episcopado jamais pode se meter na política, ele tem coisas mais excelentes para cuidar. Então, por que eu estou dizendo isso daí? Finalizando, porque quando você fala assim, eu sou apolítico, eu não quero saber, você deixa o mal fazer as coisas e você fica de olhos fechados. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos que lutar contra o mal. Eu estou vendo várias ideologias malignas, ideologia de gênero, querendo passar aborto em legislações, eu vou ficar quieto? Eu tenho que falar. Eu estou vendo coisas que ferem o princípio da palavra de Deus, eu vou ficar quieto? Não posso. Eu não sou apolítico, nem estou metido na política, mas a igreja ela tinha que ser suprapolítica, ou seja, ela tem que estar acima da política. Não para manipular a política, mas para ser ali o sal e a luz do mundo, né? Ser ali, sim, pessoas que vão direcionar as pessoas à caridade, ao amor, né? Então, isso que é importante. Então, dito isso daí, né, por isso que eu digo, essa prostituta, essa grande meretriz, ela se mistura com esses reis. Ela dá o vinho, como diz aqui o texto, para as nações beber. Então, ela quer poder. E nós não queremos poder. Todo poder é para Cristo. Todo poder foi dado para Cristo. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Então, nós temos que sempre ter essa mente. Que Ele cresça e a gente diminua. Mas na política atual, geopolítica, não é assim. Tem que ter o maior, tem que ter aquele que subjuga as nações, né? Então, vamos lá. Versículo 10. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde, anunciemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus, aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor e a vingança do seu templo. Arvorai estandartes contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez com que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas de tesouro, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Aqui, aquela mulher estava sentada em muitas águas, e aqui você vai ver que essas águas, lá em Apocalipse 17 vai falar que são povos, línguas e nações. E por quê? Chegou o fim do quê? Da medida da tua avareza. Essa mulher prostituta, ela é avarenta. E aí eu olho para os nossos dias hoje, não é isso que acontece no meio da... Tanto você olha hoje muitos líderes avarentos que só pensam em dinheiro, que só pensam em construir impérios para si. Você olha hoje essa elite, né, que eu falei, que há muitos judeus ali, tudo com interesse de poder e dinheiro, avareza, ganância, poder. Então, quanto mais eles têm, mais eles querem, e aí eles não estão saciados somente em ter ali as suas nações, ter poder nas suas nações, eles querem ter poder no mundo todo, e é por isso que eles querem um governo global. Porque se tiver um governo global, só vai existir uma lei. Por exemplo, se hoje um cristão é perseguido na China, ele vai fugir, ele pode fugir para outro país que é cristão, para o Brasil. Se começar uma perseguição nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, os Estados Unidos implodir por uma guerra civil, já tenho falado isso há um tempo, os cristãos podem se refugiar no Brasil, em algum lugar da América do Sul. Agora, se tem um governo mundial, não dá para fazer isso. Então, isso que eu quero trazer também para os irmãos, que o anticristo ele vai ter um governo mundial, vai mudar a moeda, muitas coisas, mas ele vai tentar conquistar o mundo todo, mas ele não vai conseguir. Vai existir resistências, né? Isso é muito claro, porque não a aliança em Daniel é com muitos e não com todos, né? Com muitos reis e não com todos. Amém? Então, aqui você vê que essa profecia da Babilônia, ela se refere a Jerusalém atual. E por que eu faço essa ligação? Jerusalém atual e Babilônia, dentro dessas profecias de Isaías, Ezequiel e Jeremias.
Ezequiel vai falar algo interessante. E aí eu quero ler, vai ficar longo esse vídeo, mas eu vou precisar ler Ezequiel 16. Você vai ter textos como Ezequiel no capítulo de número 8, 9, vai falar da infidelidade e das abominações de Jerusalém. Ezequiel é o que mais fala sobre isso. Mas Ezequiel 16 é algo bem específico. No capítulo 17 ele vai falar da Babilônia. 18 e 19 vai ter umas parábolas. Não vai dar para destrinchar tudo, por isso que eu disse, é muita coisa. Mas 16 eu quero ler que é importante. Ezequiel 16, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Aqui eu vou pular alguns versículos para não ficar muito extenso, mas os irmãos podem ler todo o capítulo. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Crescestes e te engrandecestes, e chegastes à grande formosura, falando de Jerusalém. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste em mim. Olha o que Deus está dizendo. Olha, na época de amores, né, eu fiz uma aliança com vocês. Vocês passaram a ser minha. Isso está falando a respeito do Sinai. O povo ali foi entrar numa aliança, mas o povo já depois daquela aliança que falou que tudo que Deus disse nós íamos cumprir, porque a aliança ela se confirma quando nós guardamos os mandamentos. Aquele que me ama, Jesus disse, guarda os meus mandamentos. Então vocês eram minha, né? Então você era formosa, essa cidade. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso que acontece quando a gente fala de águas, né? Aquele que não nasce da água e do Espírito. Ungir com óleo. Quando fala de óleo, fala de Espírito Santo. Então tudo aquilo que Deus fez na antiga aliança foi uma figura. Mas aquele tabernáculo terrestre, tudo que Deus deu foi por causa da dureza do coração. Foi em tábuas de pedra, por causa da dureza do coração. Quando vem o tempo da plenitude de todos os tempos, da graça em Cristo, nós temos a revelação de todos esses eventos. Então Deus teve muito amor por esse povo. E aí vai dizer assim, no versículo de número 10, também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino e te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim fostes ornadas de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e azeite. Era formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Aqui é um ponto importante, vocês chegou a ser rainha. E aquela infiel, prostituta de Apocalipse 17, aquela grande meretriz, ela fala, eu não sou viúva, eu sou rainha, né? Ainda se considera uma rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Olha que interessante, olha as nações aqui, correu a fama dela. Lembra que Ezequias mostrou as glórias do reino ali, da sua casa, de tudo que tinha, dos tesouros da casa do Senhor. E aí Isaías vai e profetiza. Mas confiaste na tua formosura e te engrandecestes a lascívia, graças à tua fama. Ou seja, a lascívia aqui, praticar fornicação, ser uma meretriz, né? Então, graças à tua fama. Por que Jerusalém era sempre objeto de desejo pelas nações? Porque quando você olha para a construção do templo, você vê coisas maravilhosas, belas. Ali era coisa assim que as nações olhavam e falavam, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então o nome de Jerusalém era levado e era para que esse povo engrandecesse ao Senhor. Continuando. Tomastes
do teu vestido e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro, da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituístes com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. Assim se fez diante do Senhor Deus. Demais, tomaste teus filhos e tuas filhas que me geraste e os sacrificais a ela, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Olha, os seus filhos não sacrificam a ela, a esses deuses, a Moloque, né? É pequena essa prostituição? Mataste a meu filho e entregaste a ela como oferta pelo fogo. Olha o que Ezequiel está dizendo. Em todas as suas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste do dia da tua mocidade, quando estava nua e descoberta, e revolver-te no teu sangue. Olha que interessante essa parte, versículo 23. Depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Essa expressão, ai, ai de ti, você vai encontrar na Grande Babilônia. Ai, ai da grande cidade. Ai, ai, várias vezes dizendo. Então, por que essa grande cidade ela é a Babilônia? E nós vamos chegar aqui. Ela está ligada com a Babilônia, que é a Jerusalém atual. E a grande cidade fala em Apocalipse 11, aonde espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. O próprio livro de Apocalipse já nos mostra isso. E vamos continuar aqui o texto. Edificastes prostíbulos de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar. E profanaste a tua formosura. Abristes as pernas a todos os que passavam. Olha, se abriu as pernas. Uma prostituta. E multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste, vamos aqui, com os filhos do Egito. Teu vizinho de grandes membros. Olha o que Deus está dizendo. E multiplicaste a tua prostituição para me provocar essa ira. Egito. Você tem ali a cidade do Egito representando também a Jerusalém atual. Lembre-se que é algo que Paulo fala que eu acho interessante. Ele vai falar em 1 Coríntios no capítulo 6, quando ele vai falar ali em 1 Coríntios 5 de um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. E Paulo vai falar que eles tinham que expulsar aquele iníquo da igreja porque ia fermentar toda a massa, a igreja. Né? Você vê, maus líderes permitem coisas que fermentam a massa. Tira a pureza, porque um pouco de fermento leveda a massa. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 6. E lá no capítulo 6 ele vai falar sobre o julgamento que a igreja deveria julgar com justiça. E ele vai falar sobre ídolos. E aí ele vai falar uma coisa interessante. Ora, aquele que se une com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Ou seja, Jerusalém se uniu com o Egito, essa prostituta. Se tornou uma só carne, um com o Egito. Por isso que quando você vai ver profecias para os últimos dias que falam da cidade do Egito, fala dela também, porque ela se uniu. Teus vizinhos de grandes membros e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. Te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam dos teus caminhos depravados. Também te prostituíste com quem? Com os filhos da Síria, porquanto era insaciável, e prostituindo-te com eles, nem assim te fartaste. Agora é a Síria. Aí você vai ver a Síria, qual que é a capital da Síria? Nínive. Então você vai ver, Nínive está falando da grande... tem texto que parece que está falando da grande Babilônia, aqui lá de Apocalipse 17, 18. Então está falando da Jerusalém atual. Aqui Egito, parece que está falando dessa cidade aqui, Egito, falando da profecias contra essa meretriz. Jerusalém atual. Aí você vai ver aqui o texto novamente. Ela não se farta, ela continua. Antes multiplicasse as tuas prostituições na terra de Canaã, né? Até a Caldeia, e ainda com isso não te fartastes. Olha que coisa interessante. Se prostituiu, se tornou um com o Egito, com a Síria, com Canaã, Caldeia. Caldeia é aonde? Babilônia. Por isso que Jeremias vai falar, os filhos dos caldeus.
Então, por isso que muitas profecias você vai ver de várias cidades que falam, não, mas pai, essa aqui está falando de Apocalipse 17. Ah, então aí a pessoa fala de Assíria, aí a pessoa fala de Babilônia, a pessoa vai falar de Tiro, aí a pessoa vai falar de Egito. Aí quando você olha, essa grande meretriz, ela tem um nome na testa, mistério, Babilônia, confusão. Então é isso que eu entendo desse texto. Então, eu já dei aqui indícios, eu não vou ler mais, porque é muita coisa aqui, irmãos, é muita mesmo. Só para os irmãos entenderem, isso aí está no versículo 2 ainda. Nós vamos continuar lendo aqui alguns versículos, eu vou ver se eu faço em 2 ou 3 partes esse capítulo. Então, a grande Babilônia, provisoriamente, já quase chegando numa conclusão definitiva, para mim, a Jerusalém atual, que tem toda essa representação de falsos obreiros, falsos profetas, sinagoga de Satanás, aquele que se dizem judeus e não são, porque quando Deus ele fala dessa mulher que ele adornou, casou, hoje ele tem uma esposa, e a esposa é o corpo de Cristo, a igreja. Aquele que já não tem mais divisão de nações, etnia, todos, tudo é todo, Cristo é tudo em todos. Amém? Todos sem barreira de raça, cor, né, sangue. Por isso que lá em João no capítulo 1 vai dizer assim: os quais não nasceram da carne, do sangue e da vontade do homem, mas de Deus, são os filhos de Deus, os que creem no nome de Cristo Jesus, os que creem no Messias. Então esses são os filhos de Deus. Então judeus, gentios, todos esses que creem em Jesus Cristo. Amém? Então esses são Jerusalém celeste. Vamos continuar lendo o texto agora aqui, em Apocalipse 17, versículo de número 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, de 7 cabeças e 10 chifres, Apocalipse 13, ela vai emergir do mar. E aqui nesse texto você vai ver que essa grande meretriz ela está assentada sobre muitas águas, né? Então ela está relacionada. Esse mar que a besta sai são povos, línguas e nações. E essas muitas águas também vai falar de povos, línguas e nações. Por quê? Porque a revelação agora em Apocalipse 17 é ampla. Você não tem só mais a besta em Apocalipse 13 de 7 cabeças e 10 chifres. Agora você tem uma mulher montada em cima dessa besta. E essa mulher montada representa essa apostasia que eu disse. Da religião, e eu digo da religião, quando eu falo religião é para identificar aquela religião abraâmica, monoteísta, judeus, cristãos, né? E os que estão apegados a essa terra, aos poderes dessa terra, com os reis da terra, elas são Jerusalém atual, elas representam essa cidade, prostituta, e as que estão ligadas em Cristo é aquela que representa a Jerusalém celeste, que não se corrompe com os poderes desse mundo, que é contra tudo isso. Então vamos continuar lendo o texto, vai falar das 7 cabeças e 10 chifres, 10 chifres nós vamos falar mais para frente. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações com a imundícia da sua prostituição. Então esse cálice de ouro nós falamos já em Jeremias 51, versículo 7. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui está um ponto importante. Essa mulher, ela tem um nome. É uma mulher meretriz que tem um nome na testa. Na sua fronte achava-se escrito um nome. Um mistério. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Por que Babilônia a grande? Porque Babilônia não significa confusão esse nome? O nome de Cristo, do Pai. Deus ele vai mudar o nosso nome. No nosso nome, na nossa testa, está o nome de Cristo, o nome do Filho de Deus. Por isso que nós somos cristãos. Por isso que nós somos corpo de Cristo. Quando se fala de Cristo, nós temos que entender cabeça e corpo. Então nós carregamos o nome do nosso marido. Não é assim? Quando você casa, isso é a tradição, ela faz isso, porque a tradição é uma tradição cristã. Quando você casa, e judaico-cristã, né? Você casa, você leva o nome do seu marido.
Quando nós casamos com Cristo, unimos com Cristo, nós levamos o nome de Cristo, o nome do Filho de Deus, o nome na testa. Assim, essa mulher. Então, essa mulher, ela é o quê? Ela leva o nome do seu marido, vamos dizer assim, que é o quê? Babilônia. Confusão. Por que confusão? Porque ela se mistura com vários reis, ela se deita com um monte de reis, se prostitui com vários reis. Por isso que eu acredito que essa Jerusalém atual, esses falsos, eles estão relacionados com esse sistema de vários reis, Babilônia, confusão, que vai levar elas, ela vai favorecer, aí que eu falo, ela vai favorecer o reino do anticristo. É isso que está acontecendo, você não vê líderes aí que até os próprios católicos criticam, que é esse Papa atual, querendo fazer uma aliança com muçulmanos, os islâmicos, os radicais lá que matam, né, os cristãos. E radical e moderado, eu acho que o moderado é aquele que fala, eu não mato, mas se o outro que é radical mata, tá fazendo em nome de Alá, né? Então, nós aprovamos. Então, eu acho que o radical e o moderado, eu vejo mais assim, né? Então, eu percebo que, nesse contexto aqui, você vê que ela tem um nome do seu marido. Né? Por isso que lá no versículo 18, eu vou até adiantar aqui, ó, a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem é a grande cidade? Pesquisa no Apocalipse a grande cidade. Escreve aí, grande cidade, numa Bíblia digital. Você vai ver que a grande cidade vai aparecer em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 vai falar o quê? Das duas testemunhas, e no versículo 8 vai dizer assim: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Egito nós falamos de Ezequiel. Sodoma também é falado em Jerusalém em Ezequiel, falando que ela é Sodoma. Sodoma e Gomorra. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde que o Senhor foi crucificado? Essa grande cidade. Que é quem? Está falando a respeito da Jerusalém atual, que é hoje. Né? Que é objeto de desejo das nações. No texto também vai dizer aqui que ela está o quê? Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, essa mulher persegue os santos. E quando você olha para o início da igreja ali, em Atos, você vai ver que os da sinagoga perseguia os santos. Isso aconteceu. Paulo era um perseguidor. Aí ele se converteu, ele saiu da Jerusalém atual e foi para Jerusalém celeste. Ele era uma Jerusalém atual, ele estava perseguindo. Por isso que Jesus ele vai fazer ali uma crítica para Jerusalém, vai falar forte, duro. Ele vai falar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Vocês matam os profetas. Vocês apedrejam aqueles que são enviados por Deus. Então Jesus ele vai falar isso, e quando você olha para o início ali da igreja, você vê a perseguição da Jerusalém atual com a Jerusalém celeste, que é a verdadeira Jerusalém. Estevão foi apedrejado, você vê a perseguição terrível que foi. Por quê? Porque naquele tempo você tinha os da sinagoga unido com os reis da terra, era o Império Romano. E aí você tem depois o quê? Ali uma ruptura. Nos anos 70 é destruído o templo. Mas João ele vai falar isso em Apocalipse. Ele vai profetizar agora o livro de Apocalipse para mostrar agora isso para todas as épocas. E quando você pega as 7 igrejas, você vai ter agora uma remontando ali a história da igreja. Eu vou fazer um estudo isso com mais dedicação, mas eu não quero fazer nada sem ter ainda uma base. Eu estou lendo ainda vários livros. Estou terminando esse livro aqui, né, que é o livro História da Igreja. Esse aqui é o primeiro volume, né? Tô terminando ele ainda. Tem ainda mais 9 volumes. Eu tô lendo, eu tô pesquisando bastante sobre a história da igreja. Não é só do Daniel Hopes que eu vou ver outros autores, para não ser leviano e encaixar isso nas profecias das 7 igrejas. Mas a igreja de Tiatira, você vê ali claramente, também se corrompeu com o poder político, se misturou com os reis, né? Tinha uma época da igreja que era chamada de pornocracia, porque os líderes, eles tinham ali, faziam do palácio ali que eles estavam um prostíbulo.
Então, isso é importante. Então, quando o Apocalipse é profetizado, é para mostrar isso para nós, né, que isso vai acontecer novamente. Então, aqueles que nos perseguiam, né, a igreja, nós, eu digo, nós, a igreja no passado, que era para ser nossos irmãos, porque nós cremos no mesmo Deus, nos perseguiam, vai acontecer no futuro. Está acontecendo, né? Você vê que por que, por exemplo, você tem ali o Concílio Vaticano II é um concílio que é muito criticado até pelos católicos, que foi uma infiltração comunista ali de progressistas. Você não vê eles criticando os regimes comunistas que matam milhares de cristãos. Era para falar, era para tocar trombeta, era para denunciar e não denuncia, porque você já vê uma união escusa. Então você já vê aí identificando aí uma grande meretriz que tem o nome do seu marido, a Babilônia. Essa grande, né? Então essa confusão. Então, em toda a história nós vamos ver isso e na grande tribulação vai ficar mais intenso. Eu vou encerrar aqui. Vou ver se eu faço. Ficou muito extenso esse vídeo, acho que vai dar 1 hora. Eu vou encerrar, porque aí na próxima parte, que é a parte 2, acho que é a final, eu vou falar dos 10 ex, como é que eu entendo os 10 ex, quem são os 10 ex provisoriamente. Vou mostrar profeticamente, vou dar alguns indícios assim dentro da geopolítica. Mas é isso, que vocês que estudaram aqui até esse momento, ficaram aqui. Se tiver alguma dúvida, mande as perguntas. Se você não concorda, pode mandar. Como eu disse, é uma conclusão provisória que eu estou indo para uma definitiva. Estou aberto à meditação, né? Agora, se vir com ignorância, xingando, eu não responderei, porque eu acho que a gente já não tem muito tempo. Já não consigo responder os irmãos que realmente têm interesse em aprender, que fazem perguntas pertinentes, ainda que é contrário ao nosso pensamento, mas são pessoas que realmente têm um coração ali para buscar a verdade. Então eu quero responder esse. Então eu vou gastar o meu tempo respondendo aqueles que realmente estão interessados. Agora aqueles que vêm com ofensas, eu vou deixar no vácuo, não vou nem responder. Então nem adianta perder o tempo, né? Mas é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar até aqui ouvindo. Se tiver dúvida, mande mensagens. Acrescente alguma coisa aí. Semana que vem, não sei quando eu vou conseguir fazer a parte 2, mas eu vou tentar lançar aí 2 vídeos por mês, né? Se Deus quiser. E orem pelo projeto, por tudo que nós estamos fazendo. Eu esqueço sempre de falar, deixa aí o seu curtir se você gostou. Isso era para falar no início, né? Então comente, mas como eu não tenho muita habilidade, mas o mais importante aqui é transmitir esse conteúdo para vocês. São muitas coisas, né? É um tema complicado, não é fácil, mas seguiremos estudando, né, até os dias difíceis, e quando não chegar dias difíceis nós estaremos juntos, unidos, não pela internet, mas eu quero estar com vocês, se Deus quiser, não sei se com todos, mas com alguns que eu morar perto, eu quero estar junto, né? Ainda que a gente for um grupo pequeno, a gente vai estar se edificando uns aos outros no amor e para perseverar. Não fique com medo do que você tem visto aí. Nossa, o Kushner, né, o Jared Kushner, acho que fala assim, fez uma aliança com Emirados Árabes, Israel, isso está ligado? Aí a pessoa já fica preocupada. Está relacionado, mas ainda está, como eu disse, lembra de Ezequias, você tem Joaquim, você tem 2 Joaquim, Joaquim e Joaquim. Então você tem ali, no começo abriu as portas e aí vai se intensificando. Quando chegar os momentos assim críticos, se nós estivermos na internet ainda, nós vamos falar. Por isso que eu sempre falo com o pastor Felipe, eu não vou ficar tocando trombeta falsamente, toda hora, é o anticristo, é o anticristo. A gente tem que ter uma segurança. E aí a gente precisa analisar os tempos para que a gente possa tocar a trombeta com segurança e certeza. E quando nós tocarmos essa trombeta, ser o atalaia, que as pessoas possam se despertar. Então, a princípio a gente vai meditando, vai analisando os pontos, né? Fazendo conexões. Então, às vezes vamos mudar alguma coisa. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.